Boa noite. Bora para mais uma live. Bora lá. Ajeitar aqui. Bora lá, pessoal, chamar o povo. Nós temos mais um convidado especial. Boa noite, filha. Nós estamos na nossa 14ª collab com um convidado especial essa noite, Júnior Pimentel, que vai nos trazer um grande tema que vai esclarecer como a gente encontrar a nossa identidade, as pessoas que não sabem ainda seu propósito de vida, qual a sua missão de vida. Por mais que tenham falado muito sobre esse tema, ainda é algo que nas pessoas não está bem claro ainda, né? As pessoas não têm claridade ainda sobre, né? Não têm clareza sobre qual é seu propósito de vida, qual é a sua missão de vida. Então, essa noite vai entrar um convidado especial para falar sobre esse tema. Como descobrir a sua identidade com 5 perguntas. Eu vou escrever aqui, né, o nosso tema para quem entrar na live saber qual é o assunto para poder interagir também. Quem tiver aí na live já vai mandando aviãozinho, vai mandando convida 3 pessoas, convide 3 pessoas que precisam saber o seu propósito de vida. O Júnior, ele vai também utilizar versículos da Bíblia, não tem nada a ver com religiosidade a nossa live, mas ele vai utilizar versículos da Bíblia para esclarecer que lá na Bíblia... Boa noite, tudo bom? Pele Grinilis, seja bem-vinda. Não sei se eu disse direito, se eu disse direitinho aí dá um okzinho, não sei se eu me expressei bem. Seja bem-vinda. Então, assim, ó, o Júnior, ele é um psicanalista, trabalha com propósitos de vida, utiliza os códigos do reino, né? Porque segundo os estudantes, né, quem estuda muito afinco a Bíblia sabe bem, né, o que a Bíblia traz muitos códigos, que se a gente utilizasse esses códigos no nosso dia a dia, cometeríamos menos enganos, menos erros, né? A gente acertaria mais. Mas as pessoas levam a questão da Bíblia muito para o lado de religiosidade. Acreditam que a Bíblia vai trazer a questão das crenças, né? E as pessoas, por anos e anos, por buscarem algumas religiões e tiveram decepções dentro dessas religiões, acabam abandonando, né, a verdadeira essência do conhecimento da Bíblia, que é nada mais que um livro, né, um manual da vida. Então, quem traz o conhecimento bíblico, seja bem-vinda, Adri. Então, quem traz o conhecimento bíblico para a sua vida vai ter menos... vai acertar mais, vai ser mais assertivo nas suas escolhas. E o Júnior Pimentel, desculpa, pessoal, que hoje teve uma correria aqui, daí eu cheguei assim, os meus neurônios estão, né, pulando. Então, o Júnior Pimentel, ele vai vir para esclarecer, né, essa questão para nós. Vamos ver se o nosso convidado já está na sala. Esperando o Júnior. Ó, o Júnior já está aí. Já te adicionei aí, Júnior. Boa Oi, noite, Júnior. Gratidão boa. por ter aceitado esse convite, trazer esse conhecimento maravilhoso que eu acompanho as tuas lives, sei o quanto tu é conhecedor da Bíblia, sei o quanto tu estuda, te aprofunda. E eu estava comentando aqui com o pessoal que quem estuda a Bíblia tem mais condições de acertar na vida, né? Poderíamos chamar a Bíblia de um manual da vida. Tô Sim, certa ou tô errada? tá Como certo, dizia senhorzinho Malta. tá certo. Então, Júnior, eu quero de novo assim, ó, ver se tu confirma aí comigo da tua participação, se tu é psicanalista, né? Que eu vi que tu é psicanalista, trabalha com propósito de vidas, utiliza os códigos do Reinos
para Deus nada é impossível, né? Então tem muita gente que está perdendo a fé porque perderam muitos familiares na pandemia, estão perdendo familiares ainda, lutam contra doenças e acabam ficando descrente em Deus, né? No Criador de tudo que é. E aí atribuem esse problema ao Senhor. Aí eu quero que também tu nos ajude, nos oriente a respeito disso. Mas vamos começar com a pergunta principal, falando sobre identidade. Quem sou eu? Vamos com essa perguntinha. Quem sou eu? Quem é o Júnior? E como descobrir também quem eu sou? Como as pessoas podem descobrir quem elas são? Então vamos lá. Quero agradecer a Cláudia o convite de participar. Espero, de alguma forma, contribuir, agregar. Vai ser um bate-papo. Vocês que estão conosco aqui, vocês podem também fazer pergunta aí no decorrer da live. E quero dizer que uma das minhas áreas de formação, Cláudia, eu sou teólogo de formação. Na área de psicanalista, quem é minha noiva, que a gente vai casar agora, dia 17, ela que é na área de psicanalista. Mas eu trabalho na área de desenvolvimento humano, eu sou especialista na área de propósito de vida, princípio do reino, e tenho muitos anos de estudo bíblico, de pesquisa da palavra de Deus, de texto das Sagradas Escrituras, mas o meu foco principal na Bíblia é a prática, é a essência daquilo que Deus deixou escrito para que as pessoas possam aplicar na vida delas para trazer bastante resultado. E quando a gente entra nessa pergunta, que a gente vai abordar várias perguntas e já tratando sobre a identidade, eu quero, antes de responder essa pergunta, fazer outras perguntas aqui, não só para você, mas para quem está aqui. Porque, por exemplo, por que no ser humano, ou por que as pessoas têm sede de significado? Todo ser humano, quer ser ele cristão ou não cristão, independente da área de fé que ele professe, ou do segmento religioso que ele siga, ou se ele não segue nenhuma espécie de prática religiosa, mas todo ser humano na Terra tem sede por significado. Como eu identifico isso? Já no começo da tua pergunta, de perguntar o porquê. Por que isso acontece? Por que eu passo por esse problema? Por que há sofrimento? Por que há dor? Porque eu não dou certo na vida, porque eu nasci nessa família. Então, a gente é cheio de porquê. Então, todo ser humano ele tem necessidade de sentido, de entender o porquê da vida. E a segunda pergunta que eu deixo aqui, por que todos nós ansiamos pela eternidade? Por que nós temos desejo por eternidade? Por que eu faço essa pergunta? Porque ninguém quer morrer. Pode perguntar para qualquer pessoa. Ninguém quer morrer, ninguém. Mais uma vez, independente da fé que você profere, ninguém quer morrer. Qualquer ser humano na Terra, até o ateu, ele luta para ficar vivo. Ninguém aceita a morte. Pode perguntar para qualquer pessoa, ninguém aceita a morte. Júnior, mas uma pessoa tirou a vida, ela acabou suicidando. Não, ela não queria morrer, ela só queria aliviar a dor. Então, eu e você temos esse anseio por significado. A gente tem essa sede por significado e a gente tem um anseio pela eternidade. E eu já respondo essas duas perguntas, eu não sei se antes de eu responder o porquê, aí quem sou eu? Aí eu te pergunto, você sabe o porquê? Cláudia, você que está aqui conosco, por que nós anseiamos por significado e anseiamos por eternidade? Do significado, eu acredito assim, em primeiro lugar, eu acredito que o significado é para saber qual é a nossa missão, para errar menos, né? É porque assim, se eu for por um caminho e der tudo errado, é porque eu não estou seguindo a minha missão. Eu sabendo quem eu sou, eu vou ser mais assertivo no meu caminho. O segundo é para as pessoas têm a necessidade de aceitação, né? As pessoas têm a necessidade de ser inserido nos grupos, ser bem visto nos grupos. Então, se eu tiver clareza na minha missão, eu vou ser mais assertiva, eu sendo mais assertiva, as pessoas vão ter um olhar diferente, eu vou ser inserido dentro de uma comunidade, de uma sociedade, ser mais aceito. No fundo, Júnior, eu acredito que essa necessidade de ser aceito é ser amado, né? Eu quero que as pessoas me amem. Então, se eu seguir o meu propósito e a minha missão de vida, eu vou ser mais aceito.
Ó, a Adri diz assim, ó, por que somos mais que só físico? Adri, depois a gente vai responder a tua perguntinha aí. Segura aí. Eu já... Pode falar, pode falar. Não, deixa eu estou passando a palavra para ti. Então, eu acredito que é nessa situação. Eu quero ser para errar menos, né? Eu tenho que saber quem eu sou para errar menos, ter clareza na minha missão de vida, porque daí eu vou ser mais assertiva. Sendo mais assertiva, as pessoas vão ter um olhar diferenciado em relação à minha pessoa e eu vou ser mais amado. Né? Então, nesse contexto, pelo que eu já analisei de muitas pessoas, quando tu faz esse tipo de pergunta, elas respondem um contexto todo e não conseguem ter clareza na resposta. E se vê que resumindo, é isso. E eu acho que já na primeira pergunta eu já vou responder muita coisa que a Adri perguntou. Então, Adri, fica até o final. Porque as perguntas que eu vou responder hoje aqui com a Cláudia, essas perguntas dependem de qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer instituição, governo, sociedade. Se todo mundo tivesse clareza dessas 5 perguntas, a gente tem um processo de desenvolvimento muito grande na Terra, de avanço em todas as esferas da vida. Todo mundo depende de ter clareza dessas perguntas. E a primeira pergunta que eu já vou respondendo, que nós vamos falar de todas, aí vocês vão entender sobre identidade, sobre propósito. Vocês vão tirar dúvida do motivo de vocês estarem aqui, por que vocês estão aqui. São frases maravilhosas. Eu amo muito. São frases que eu trabalho em cima do meu perfil e da mentoria que eu faço. Então, a primeira pergunta, quem sou eu? Se a pessoa conseguir perguntar minimamente quem ela começa a ter uma vida diferenciada. Por quê? Existem 2 caminhos para você seguir, 2 caminhos que eu falo no âmbito geral, em toda a sociedade, e aí, dependendo do caminho que você siga, você vai ter clareza ou não. Então, eu vou permear os 2 caminhos, mas eu vou trazer clareza pelo qual caminho eu entendo ser o caminho que traz mais clarificação para as pessoas. Quem sou eu? Quando eu olho para Gênesis 1, que eu já vou começar pela Bíblia, Gênesis 1, diz assim, ó, Deus disse, Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Então, a primeira característica que vem aqui, já respondendo, quem sou eu, e eu vou trazer pelo âmbito teológico, religioso, cristão, e também pelo campo científico. A primeira coisa que eu entendo é assim, que quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a imagem e semelhança de Deus, ela permeia pelo menos 2 caminhos e 3 princípios que eu preciso entender. Imagem e semelhança. A palavra imagem, quando você vai pegar ela no grego, já assim, de uma forma mais simples, eu vou tentar, não vou tentar usar os termos que são complicados, eu vou tentar explicar numa linguagem bem simples. Quando significa imagem, está falando sobre uma sombra, sobre uma projeção. Então, imagem significa uma projeção. Eu estou com um copo aqui, se vocês prestarem atenção, a sombra do copo, ela aparece aqui na minha mão, vocês estão vendo? Ó? A sombra do copo na minha mão. Por quê? Porque ela é uma projeção. Essa sombra na minha mão, ela só existe por causa do copo. Se eu tiro o copo, a sombra não existe. Então, a imagem de Deus, o que acontece? O que é a imagem de Deus? O homem na Terra foi criado como uma projeção de Deus, uma imagem. Nós refletimos a Deus. Isso, nós só existimos porque existe alguém que é antes de nós, que antecede de nós. Então, a imagem de Deus é uma projeção de Deus, uma sombra. Quando é semelhança, as pessoas pensam que é semelhança física, cabelo, olho, mão, não. Quando fala de semelhança, está falando dos atributos de Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu atributo aos homens. E existe o que chamamos de atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Por exemplo, um atributo não comunicável de Deus, que Deus não deu quando criou a gente. Por exemplo, a onisciência. Nem o ser humano na Terra está em todos os lugares. Onipresença, não está. A onisciência, ninguém na Terra sabe todas as coisas. Onisciência, onipresença, onipotência. Nem o ser humano na Terra tem todo o poder. Então, a imutabilidade, Deus não muda. Então, esses atributos, Deus não deu para o homem. Mas existe o que nós chamamos de atributos comunicáveis. Quando Deus criou o homem, ele comunica alguns atributos. Por exemplo, o amor. Eu e você, nós amamos. Deus concedeu ao homem a moralidade. Nós sabemos distinção, apesar das informações que você tem, o que é certo, o que é errado. Então, ele dá o amor, ele dá a moralidade. Deus dá a criatividade para o homem. Nós somos um ser criativo, nós somos um ser inteligente.
Deus nos dá a capacidade de raciocinar, pensar, criar, fazer, desenvolver. Então, ele comunica essas faculdades ao ser humano. Então, quando Deus criou o homem, Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele deu esses atributos para nós. Aí entra na resposta que você simplesmente consegue responder. A primeira coisa, quando Deus criou o ser humano, isso tem que ficar bem claro, já responde a pergunta da Adri, já começa a responder a pergunta da Adri. Deus criou o homem um ser espiritual. Eu e você somos um ser espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. E quando Deus forma o homem lá, está no texto na Bíblia, está do pó da terra, as pessoas falam do pó, do barro, mas quando você vai olhar no hebraico lá, está falando Deus criou o homem do pó da terra. Deus está falando das partículas, das menores partículas do solo. Então Deus pegou as menores partículas do solo, consequentemente também partículas do barro, não todas do barro, mas as menores partículas do solo. É porque o hebraico, a língua portuguesa, não tem uma tradução como original. Mas Deus pegou o pó da terra, pegou as partículas do pó da terra, aí já entra no campo científico. Se você pegar, por exemplo, o pó da Lua, não dá para fazer ser humano. O pó de Marte, não dá para fazer o ser humano, porque a composição química é diferente. Existe só um lugar já pesquisado cientificamente que existe as substâncias químicas necessárias para fazer o homem. O que é? É o pó da terra, o pó que tem aqui na terra. Então Deus pega o pó da terra, mas ele dá vida a esse boneco que ele faz através do sopro. Então, quando Deus criou o homem, primeiro ele cria dentro de si. Depois que ele sopra nas narinas, aquele ser espiritual entra no homem, o ser, para que desse vida a ele. Então, eu e você somos um ser espiritual. O ser espiritual, ele influencia em duas coisas. Primeira coisa, todo ser humano, através de ser um ser espiritual, ele tem consciência que Deus existe. Agora, presta atenção. Ele tem consciência que Deus existe e ele tem necessidade de se relacionar com Deus. Então, presta atenção. Quando Deus cria o ser espiritual, porque ele quer se relacionar com o homem. Então, o homem tem essa necessidade de algo superior. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque nós somos um ser espiritual. Então, você tem essa consciência, essa necessidade de existir. Eu vou usar um termo para que possa ser mais amplo. Todo ser humano tem a consciência que existe algo maior, algo superior. E ele tem essa carência por esse algo superior. Então, se o homem não segue o caminho que seria o que Deus revelou durante todos os tempos, ele vai colocar outras coisas no lugar. Existe um princípio básico. Se você não. Tudo aquilo que abre espaço, você supre com alguma coisa. Tudo aquilo que abre espaço na sua vida, você supre com alguma coisa. Então, se você precisa fazer coisas e você não faz, você vai colocar outra coisa naquele lugar. Se você precisa se alimentar, correr, ler, se você estabelecer alguma coisa, casar, se relacionar, se você precisar fazer algo e você não fizer, você vai colocar alguma coisa no lugar daquilo para substituir. Então, o que acontece? O homem, qualquer ser humano na Terra, ele tem essa necessidade por algo que é maior, por algo que é superior. E essa necessidade ele tenta suprir. E se ele não direciona para Deus, ele cria ídolos, ele adora time, ele adora pessoas, ele adora pai, ele adora mãe, ele cria divindades. Por quê? Porque está intrínseco no homem a compreensão que existe algo superior, que existe algo maior. Só que essa necessidade toda, ela só é suprida em Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é essa. Então, eu e você somos o ser espiritual porque Deus nos criou para se relacionar com Ele. E aí entra na questão da eternidade. Por que você temos anseio pela eternidade? Eu estou escrevendo um livro que eu ainda não acabei, ainda falta o último capítulo, mas já tem mais de 247 páginas que eu falo sobre o segredo do seu nascimento. E um do ponto lá, bem pequeno, que é um parágrafo pequeno que eu coloco, que é só para falar disso, eu falo o seguinte: por que o ser humano tem anseio pela eternidade? Porque está lá em Eclesiastes 3:11. Você pode ler depois com calma, Eclesiastes 3:11. E Deus pôs a eternidade no homem, de maneira que este não consegue compreender as obras de Deus, nem aquilo que ele fez. Então, o que acontece? Quando Deus criou o homem, Deus colocou a eternidade nele, porque Deus é eterno. Um atributo de Deus é que Deus é eterno. E eu e você somos eternos. Nós somos eternos porque nós somos o ser espiritual. Então, Deus colocou a eternidade dentro do homem, porque é um dispositivo para o homem voltar para Deus. É por isso que ninguém aceita morrer. Ninguém. Independente da crença, da religião, porque dentro do homem está um anseio pela eternidade, para viver, para querer. Aí ele cria teoria, cria religião, cria um monte de coisa. Por quê? Porque ele deseja anseia viver. Então, eu e você somos um ser espiritual. Segundo ponto que Deus, quando criou a gente, fez. Deus fez a gente um ser pessoal.
O que é um ser pessoal? Você é dotado de capacidade, de vontade, de inteligência. Deus deu para você isso quando ele criou você como atributo. Então, eu e você somos um ser pessoal, nós amamos, nós podemos nos relacionar, nós podemos nos comunicar com Deus, nós podemos ser criativos, nós pensamos, nós raciocinamos. Ou, por exemplo, os animais não raciocinam. Os animais não raciocinam. Os animais não criam pensamento, não formatam, não organizam o pensamento. Por quê? Porque isso é um atributo que foi dado só para nós, seres humanos. Então, eu sou um ser espiritual, eu sou um ser pessoal, dotado de vontades, emoções e consigo me relacionar. E, por fim, respondendo que sou eu, o último, quando Deus criou o homem, Deus abençoou o homem e disse para o homem dominar sobre tudo. Então, quando Deus criou eu e você, eu vou falar com um pouco mais na outra pergunta, nós somos vice-regente de Deus na Terra. Deus deu a terra para eu e você governarmos. Por quê? Quando ele falou algo que eu vou falar sobre mandato cultural, ele disse, olha, crescer, multiplicar e espalhar sobre toda a terra. Por quê? É desejo de Deus que a imagem e semelhança de Deus se espalhasse por toda a terra. Então, o que eu aprendo? Aí eu respondo agora, Júnior. Júnior, quem sou eu? Eu, Júnior, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou um ser espiritual, porque Deus me criou espiritual para que eu possa me comunicar, me relacionar com Ele, entender quem Ele é e buscar Ele. Eu sou um ser pessoal dotado de vontades, emoções, capacidade, raciocínio criativo. E eu sou vice-regente de Deus. Deus me deixou aqui para que pudesse cuidar de tudo aquilo que Ele criou. Então, quando o homem tem clareza disso, aí começa a ativar a identidade dele. E aí eu entro já só num ponto bem curto para a gente sair dessa pergunta. Por quê? Porque existe um grande movimento que começou em 823, se não me falha a memória, 1823, quando Charles Darwin escreveu ali o livro dele, A Teoria da Evolução. O que acontece? De 1823, se não me falha a memória, a partir daquele momento, começou a ser impregnado na cabeça do ser humano que ele é um ser, que ele é um animal racional, que ele é um primo do macaco, que ele é um processo de evolução de uma ameba. Então, quando colocou isso na cabeça do homem, distanciou o homem da sua imagem e semelhança. Então, conforme as pessoas de tanto estar repetindo isso na internet, nos livros, na escola, quando a gente entra na escola, a gente aprende que a gente é um ser, um animal racional. A única coisa que nos diferencia de Deus é o quê? Isso afastou o homem de Deus. E essa teoria está distanciando mais. E agora eu pergunto para vocês, como é o comportamento da sociedade hoje? Literalmente, as pessoas estão se comportando como animais, através do instinto. Júnior, assim, ó, só para lá dentro, né, que eu sou professora de biologia, né, pegou bem na parte aí que, né, no meu fraco, no meu forte, seja tudo. Mas, assim, ó, o que na escola a gente ensina? A teoria da evolução, né, a gente trabalha lá, que nem tu disseste, com componentes químicos, né, que o homem veio desses componentes, desse conjunto químico. Então, a partir daí, a gente se baseia na teoria da evolução do Charles Darwin. Mas por que Darwin? Darwin era religioso, muito religioso. Era muito crente em Deus. Mas o que distanciou Darwin de Deus? Quem estudou um pouco da história de Charles Darwin, né? Porque o bom é trazer a história dele para as pessoas entenderem por que ele partiu tão profundamente. Ele já era um estudioso, mas o que aconteceu? Ele se distanciou de vez, né, da teoria do criacionismo. Por quê? Porque ele perdeu uma filha com 9 anos de idade de tuberculose. E a esposa dele era muito... Não é crente, não é a palavra... mas não deixa de ser. Ela tinha uma crença muito grande no Senhor. E ela orava muito para o Senhor proteger ele, proteger a filha, porque ele saía muito... viajava muito de navios, então ela sempre fazia suas orações. E chegou um momento que a filhinha deles pegou tuberculose, né? Desenvolveu lá, né, a patologia e veio a falecer. A partir dali, ele ficou descrente, disse que Deus não existia. Né? A esposa dele tentou muitos anos fazer ele acreditar novamente, ela não deixou de acreditar no Criador, mas ele ficou descrente. E ele foi infinitamente, né, incansavelmente buscar. Então, ele fez uma viagem pelas Américas, né, para coletar amostras para comprovar a teoria da evolução. Numa das viagens dele, ele afundou o navio com todo o material dele.
e se perderam, muitos conhecimentos se perderam aí no caminho. E ele queria provar que realmente existe a árvore genealógica e que nós viemos de um mesmo ancestral em comum. Né? E aí eles tentando provar, por isso que depois teve Stephen Hawking tentando comprovar a teoria do Big Bang, né? O buraco negro, depois ele teve que voltar atrás, etc. Mas a teoria de origem da vida na Terra, uma delas é o criacionismo, não se descarta Deus das teorias de origem da vida na Terra. Então, a gente, como se não descarta, a ciência ainda tenta provar. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque todo o meu estudo, porque eu tive uma época em 2015, se eu não me engano, antes, 2009, eu passei por um período na minha vida entre 2009 e 2010, que até 2009, 2010, desde a minha infância, eu era muito crente no Senhor, acreditava muito, orava muito, sempre botava minha vida nas mãos dele. Entre 2009 e 2010, aconteceram coisas muito desagradáveis na minha vida, que me trouxeram a revolta. Quem eu culpei? Culpei Deus. Eu não culpei a situação, eu culpei Deus por falta de conhecimento. E depois dali eu fui para a ciência. Eu fui buscar a existência, a minha existência, né? Quem sou eu através da ciência? E me tornei cientista, apesar de já ser bióloga, mas dentro da biologia sempre assim, eu escutava os professores, mas eu não descartava. Tem até um filme que depois eu posso botar aqui na descrição para recomendar para vocês, que faz essa análise entre Deus como criador de tudo que é e a ciência, né, tentando comprovar a evolução. Então, são dois professores universitários debatendo essa situação, tentando comprovar um deles tentando comprovar que Deus não existe. Então, assim, é para fazer pensar mesmo. E ali eles deixam uma mensagem. Então, quem quiser, depois eu posso colocar aqui na descrição para vocês buscarem esse filme. Tem no YouTube, não tem que pagar nada para assistir. E tem ali para fazer pensar, que traz a teoria do evolucionismo e traz a questão da teoria do criacionismo. Então, se batem, sabe, um no outro. Então, faz a gente pensar sobre a nossa existência. Então, eu fui buscar na ciência também, fui muito com a questão de que, né, não, como eu tinha a minha fé eu não tinha perdido, mas eu tinha abafado a minha fé. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha abafado a minha fé, eu estava buscando para provar para mim que Deus existia. Entende? Então, eu fui para os livros, fui para a pesquisa científica, me tornei cientista, fiz o curso de mestrado focado na busca, e ainda estou na busca de muitas coisas, de muitas respostas, mas não respostas duvidando do Criador. Sabe? Aconteceram nesses últimos anos assim, coisas para me testar mesmo, testar a minha fé, testar a fé da minha família. Mas eu cheguei até um momento assim, tá, mas se eu perder minha fé, o que eu tenho mais? Eu não tenho mais nada. E se eu não tiver mais nada, o que resta para mim? Eu preciso da minha fé. Eu preciso dessa conexão do Criador. É o meu sopro de vida. A sensação é que se eu não manter essa conexão com o Criador, é como se, sabe, que nem quando uma pessoa está morrendo e ela está gaspeando, porque eu fui técnica de enfermagem muitos anos no hospital público e eu vivi a morte o tempo todo. Então, todas as pessoas que estão ali na fase terminal, nos últimos momentos, elas ficam gaspeando. O que é o último sopro de vida? E quando há o nascimento, o que acontece? A criança tem que chorar porque ela faz aquele sopro, apesar de já existir vida ali, mas na Terra, né, no contato com o nosso universo, tem o sopro de Deus, né? Para te viver aqui nesse planeta. Ela já tem vida no ventre da mãe, mas ela não tem vida para o mundo exterior. Ela está no mundo interior, ela está conectada à mãe, ela está conectada ao mundo de conexão com o Criador só. Ela não está conectada para o mundo externo, apesar de escutar as vozes do pai, da mãe, de reconhecer as pessoas, ela não está assim, do sopro para cá. Porque ela está utilizando o oxigênio da mãe, está utilizando a alimentação que a mãe ingere, mas para o mundo externo
aquele respirar, é aquele choro, né? Até eu brinco assim, que é um primeiro choro da vida, é a primeira absorção da energia do Criador no planeta. E quando há o último respiro, é gaspeando ali naqueles últimos minutos, liberando, né, a energia para o universo. É aonde tem o último sopro, né, a liberação do último sopro. Então, para a gente se questionar que, ou não, da existência do Criador. Quando a gente começa a sentir que está perdendo a fé, a pergunta é: se eu perder a fé, o que eu tenho? Não tenho nada. A fé ainda é o meu sopro de vida. Quando eu não tiver a fé, é o meu último minuto do sopro de vida. Porque tudo no passo deixa de fazer sentido. Por mais que a ciência explique a existência evolucionista, vai me levar ao quê? Apenas ao conhecimento para aprimorar, para curar patologias materiais. Mas hoje nós temos a medicina integrativa, que ela diz que a patologia ela começa na alma, no espírito. E por quê? Porque as pessoas estão vazias do Criador. Elas se desconectaram do Criador. Elas se desconectaram do todo. Porque eu digo assim, ó, o Criador está aqui no topo. Nós estamos aqui e o universo aqui. Então, a gente precisa dessa conexão. Então, vai para o Criador e vai para o universo para chegar até nós, entende? Então, ela faz esse trabalho aqui. Nesse sentido, a gente tem que dizer, eu tenho que ter essa fé, porque é o que me move, é essa energia que eu posso me agarrar. Por isso que as pessoas, quando perdem a fé, elas começam a questionar muito quem eu sou. Se elas não se sentem, que nem tu disseste ali, né? A imagem e semelhança ali do Criador, elas se perderam. Então, eu tenho que descobrir quem eu sou. Entende? Vou te deixar assim, senão nós tem muitas perguntinhas para te fazer, que eu anotei aqui, porque senão a gente começa a conversar, começa a falar. É um tema empolgante que só uma live é insuficiente. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live para terminar. Vou deixar aqui o convite, tá, de antemão para ti, para nós fazermos outra live, tá? Fazer para terminar as perguntas, porque pelo jeito não vai dar para terminar elas hoje, não, porque tem muita coisa boa. É muito assunto. De onde eu venho? Como eu posso dizer, já que a gente falou assim, ó, da teoria evolucionista e da teoria do criacionismo, afinal, de onde eu venho? Aí, essa segunda pergunta é bom que praticamente tu conseguiu explanar ela de uma forma bem sucinta, bem profunda. A gente entrou na questão que a Charles Darwin ele tenta negar a existência de Deus por base de uma frustração dele, é que nem o Nietzsche, quando ele escreve aquela saudosa frase Deus está morto. Ele também passa por um processo de perca de alguém especial da família, o pai, e ele passa por esse processo de negar a existência de Deus, mas existe uma outra vertente sobre a afirmação dele que ele fala que Deus está morto não porque ele morreu, mas porque a gente mata ele dentro da gente. Não vou entrar nessa questão dele, porque tudo que é abordado dele é de uma outra forma, só falando, batem nele, ele está falando que Deus está morto, ele mata. Não. Ele que queria dizer, da experiência dele, se Deus está morto, por quê? Porque ele matou Deus dentro dele. Para ele, Deus não existia mais. Então, quando a gente entra nessa questão aí, tu passou lá na história de Charles Darwin, na história de Stephen Hawking. Quando ele escreveu uma casca... O livro dele, uma casca... Como? Faltou a memória agora também. Uma casca entre nós, uma coisa assim, o nome do livro dele, que é esse livro que ele escreveu sobre a teoria do universo. Só que ele começa o livro dele, assim, eu já li o livro dele, não consegui lembrar o nome agora. Ele começa assim: o universo foi criado através de leis estranhas e que são desconhecidas. Leis estranhas e desconhecidas. Ele está falando que foi através de um milagre. Mas aí, quando a gente volta... Então, existem essas duas possibilidades que você pode seguir. E dependendo da possibilidade que você siga, toda a sua vida depende, como eu comecei aqui. Essas 5 perguntas, ela depende de toda a sua vida. Se você tem uma clareza que você veja, aqui, que é a nossa bióloga, ela já explicou de uma forma bem simples, então eu já vou mais para a prática. Se você decide entender
que houve um processo de evolução, que é a origem da vida, ela começa, o caldo primordial, numa ameba, por exemplo. A origem da vida começa ali. E essa vida, ela vai pelo um processo evolutivo. O ser humano ser um parente de um macaco. Ele, ele é todo, vem de um ancestral comum. Agora, que ancestral é esse? Não existe, até que essa afirmação ela não é tão falsa, né? Porque todos viemos sim de um ancestral comum. Mas naquilo que eu compreendo, não foi uma ameba, não foi um primata, mas sim de Adão e Eva, dessa ancestralidade. Então, o que acontece? A partir daí, vai depender todo o resto da clareza da forma que você vê o mundo. Por quê? Se todos vieram, vou usar o exemplo, posso usar o exemplo aí que você é bióloga da ameba ou de qualquer coisa. Se todos viemos desse processo, então foi um processo aleatório, não houve propósito, porque foi um processo aleatório, foi um processo evolutivo. Não existe o senso daquilo que é moral, porque para se ter o senso de moralidade, precisa ter algo que seja superior, que defina o que é certo e o que é errado. Mesmo que o ser humano comece nesse processo evolutivo, por exemplo, depois ele estabeleceu o que é certo e o que é errado, mas precisa ter algo que antecede ele. Ele, por si só, não pode ter a moralidade absoluta de definir o que é certo e o que é errado. E aí depois, não tem como entrar nessa área científica, porque é um debate muito longo. Aí eu ia fazer pergunta de onde vem a informação na matéria. Se a matéria tem informação, de onde vem a informação? Porque tem um princípio básico. Qual é o princípio? Toda informação tem um informante. Não existe informação sem informante. Então, se na matéria tem informação, alguém colocou, algum ser. Existe o design criativo, que é uma teoria, existe a teoria científica do criacionismo, que fala que existe. Então, existe uma informação na matéria. E da onde vem essa informação na matéria? E aí vem nesse processo. Então, voltando para essa parte. Então, se o ser humano vem desse processo evolutivo, vem de uma ameba, é um parente, é um ancestral comum dos primatas, se ele vem dessa característica, então o que acontece? Então tudo é igual. O ser humano é igual aos animais, é igual à natureza. Apesar dele estabelecer o que é moral e o que é imoral, não existe. Não existe por quê? Porque todos foram feitos de um processo aleatório e uma hora tudo isso aqui vai se acabar, tudo isso aqui vai se desfazer. Então a vida ela não teria sentido. A vida não teria sentido. Dessa clareza de necessidade humana, não teria. Então, aí entra na maioria dos filósofos, que a vida é um tédio, a vida é só aqui o momento, é comer, beber, desfrutar, e se estressar, e depois tudo acaba. Então, existe esse caminho. Mas quando eu passo de um pressuposto que eu vim de Deus, como está lá em Gênesis, que ele me criou a sua imagem, a sua semelhança, aí eu já vejo a vida de uma forma diferente. Porque entra naquelas características de ser um ser espiritual, de ser um ser pessoal e de ser regente de Deus. E quando a gente for para as outras perguntas, eu vou entrar mais profundo nisso, aí você vai compreender com mais clareza o porquê você está aqui na Terra. Qual é a clareza de estar aqui na Terra, então? A frase que tu terminou desse questionamento sobre entender as coisas, eu respondo essa pergunta lá na última pergunta, eu tiro essa dúvida. Então eu vejo aqui, eu e você, toda a humanidade, todos os seres humanos na Terra, aí existem essas duas, eu digo essas duas vertentes. Ou o ser humano, que ele tem uma parte de espiritual, uma parte imaterial, ou ele não tem. Porque pelo processo evolutivo não tem como ter uma parte imaterial, uma alma e um espírito. Não tem como. Não tem como, porque se tivesse, a matéria ia produzir um espírito. A matéria ia produzir uma alma. Então não teria como. Só existe possibilidade de ter uma parte imaterial se o ser humano viesse de Deus. Por exemplo, eu morei um período aqui, eu moro aqui em Florianópolis, e teve um período, hoje eu moro aqui no Inglês com a minha noiva. Mas eu morei na praia, mas eu já morei em outra praia aqui, que era uma praia na Barra da Lagoa. Eu fiquei no hotel, na época eu estava solteiro, agora era diferente, então eu gostava de morar em suíte em hotel, porque tinha cozinha lá, quando eu quisesse usar, eu usava. E eu cruzava com muitas pessoas, com várias pessoas, eram pessoas de várias crenças, várias visões. E aí, às vezes, teve uma vez que eu estava
no cowork, e aí da cowork começou a gerar pergunta, por quê? Tinha pessoas que criam no hinduísmo, tinha ateu, tinha pessoas do Islã, tinha pessoas espíritas, tinha pessoas de várias crenças lá. E aí uma pessoa me fez uma pergunta, e aí a gente começou o debate sobre o que é verdade. Foi um debate, tinha umas 30 pessoas, e começamos a conversar, a dialogar do que seria a verdade. E aí eu, conversando com eles, eu falei, na fala deles eu vi, olha, vocês não têm clareza do que vocês acreditam, porque vocês embolam tudo. Ou o homem veio, porque tinha pessoa, você crê que Deus criou o mundo? Não. Mas tinha uma fé religiosa e uma crença numa divindade. Eu disse, então, essa divindade ela foi produzida pelo homem. Esse Deus foi produzido pelo homem. Se você for ver na mitologia, a maioria, a divindade, ela está em contato com a natureza. Ela tem contato com a natureza. E na palavra de Deus, não. Deus, ele antecede a natureza. Não é tipo, o caos criou isso, criou um Deus, que esse outro Deus se relacionou com esse outro Deus, em outro caso, a própria matéria criou a divindade. E aí começava aquele debate para a gente responder sobre a verdade e sobre essa pergunta. Porque quando eu tenho clareza de onde eu venho, eu começo a ver a vida de um ângulo diferente. Por quê? Porque a nossa sociedade ela está se distanciando de Deus com essa clareza, com essa clareza, com essa aplicação da teoria. Porque tudo está se tornando igual. Porque pela teoria da evolução tudo é igual. O homem é igual ao universo, à natureza, é tudo igual. A gente tem parte da matéria do universo, mas nós não somos o universo. Apesar de a gente afirmar que todo ser humano é um universo, e na verdade é. Mas o que acontece? Por quê? Tá tudo igual. Eu não sei, por exemplo, no estado que você mora, Cláudio, mas, por exemplo, aqui, se Rio uma Grande. pessoa, se uma pessoa aqui, porque a lei aqui, o negócio aqui, o pessoal cuida muito de animal aqui em Florianópolis. Se uma pessoa sair e deixar o cachorro preso na corrente e alguém denunciar, essa pessoa pega 3 anos. Ela paga multa de R$ 5.000. Então, teve um caso aqui de um bebê num bairro aqui, que o cachorro foi e pegou a criança e matou a criança. E os próprios donos defenderam que não devia sacrificar. Foi o maior debate aqui. Porque eles, por descuido, deixaram a porta aberta, a criança estava no sofá, o cachorro foi lá e matou a criança. E aí os direitos humanos, os direitos animais, os próprios pais, tipo assim, eu vi a reportagem e parece que ninguém estava preocupado com a morte da criança. Então o que acontece? Não que eu sou a favor, presta atenção, não sou a favor. Tem gente que interpreta isso errado. Eu estou falando sobre igualdade, de entender que, por exemplo, um ser humano, quando morre, é filmado, filmou. Existe testemunha que sabe, mas se a pessoa não for pega em 24 horas, ela não foi pega em flagrante. E se depois ela for presa e ela tiver moradia, não tiver uma conduta boa e nunca tiver errado, ela é solta para responder a liberdade até que se prove o contrário, mesmo tendo evidência. Então o que acontece? Vai chegar um ponto que o ser humano vai tornar igualitário todas as coisas. E aí vai deixar de ter o amor pelo próprio, vai amar tudo, vai amar a matéria e vai entrar em conflito. Então, de onde eu venho? Você pode ter uma escolha de entender e perceber que veio de um evolutivo, ou você veio de Deus. E aí o seu campo de mundo, a sua visão de mundo muda. E eu falo assim, não é minha área científica, mas eu amo ciência, eu amo arqueologia, eu amo várias áreas de pesquisa. Eu gosto muito da tua área, é uma área que eu estou estudando bastante ainda. Eu gosto de participar de fóruns que falam sobre criacionismo, sobre biologia, sobre a origem da vida. Existem muitos eventos na Mackenzie também, debate. Eu gosto muito de pesquisar essas coisas científicas que as pessoas descobrem sobre o universo. Eu sou um amante, eu amo o universo. A gente mora aqui de frente para a praia, eu fico olhando, minha noiva fica olhando pela janela, porque eu fico impressionado com o oceano e com o céu estrelado, porque eu amo isso, porque isso para mim é algo maravilhoso, é algo extraordinário. E eu gosto de contemplar isso. Então, quando eu percebo, né, vou aprender, eu vou responder na próxima pergunta sobre isso, eu tenho duas escolhas. Ou eu sigo esse processo, ou eu sigo o que eu vim de Deus, ou eu sigo um processo evolutivo. E com base científica, até tu é professor, tu ainda está dando aula? Sim, ainda assim. Eu posso, para você, fazer uma pergunta básica para todo mundo aqui. Pela evidência, o ser humano não está evoluindo. O ser humano não está evoluindo, ele está regredindo. Existem achados aí do século II a.C., ali na área da Mesopotâmia antiga, da Babilônia, o pessoal lá sabia fazer cálculo com base em 60. Com base em 60.
A nossa geração hoje não sabe fazer cálculo com base 2, com raiz quadrada. A nossa geração hoje. Uma geração passada, o que, uns 40 anos, 50 anos, você pega um texto de 40 anos atrás para ler, pega um texto de hoje. Se você não tiver um dicionário, você não consegue ler. A forma da escritura, a forma do texto. Por exemplo, o hebraico que foi escrito a Bíblia. O hebraico que foi escrito a Bíblia a gente chama de uma língua morta. Porque o hebraico que existe hoje não é o hebraico antigo. É muito difícil de ser decifrado. Existem cidades antigas que foram descobertas subterrâneas, que elas tinham toda a estrutura de ventilação, de coisa hidráulica, de coisa de gás, de água, de tudo, de tratado melhor do que as cidades que a gente tem hoje. Quando a gente vai para a história bíblica, a Torre de Babel que eles construíram é 10 vezes maior do que o maior edifício que existe hoje. E eles fizeram só com base na ciência e no conhecimento que eles tinham, e não tinham todo o avanço tecnológico que a gente tem hoje. A ciência realmente ela se multiplicou. Mas se você olhar para o ser humano, ele não está evoluindo. Na verdade, a gente está mais regredindo. O ser humano na Terra ele não está evoluindo, ele está regredindo. E aí vamos para a segunda pergunta. A segunda era a terceira, né? O que posso fazer? Qual o meu potencial? O que eu posso fazer? Eu já sei quem eu sou, de onde que eu venho, depois por que estou aqui, né? Que daí eu acho que tu respondeu mais ou menos por que eu estou aqui, né? Senão perde o sentido da vida. E o que posso fazer? Qual o meu potencial? Aí tem duas perguntas. A primeira pergunta, quem sou eu, está ligado com a identidade. Com a Isso. identidade. Você precisa ter clareza de quem você é. Então, na identidade, algo que eu não falei, que foi que a Adri perguntou, o que tem na sua identidade? Na identidade, no documento, você vê que tem a sua data de nascimento, tem a sua filiação, o seu pai e sua mãe. E eles são os testemunhos da sua existência. Então, assim, ela fez uma pergunta, se todos nós na Terra somos filhos de Deus, aí se for uma resposta teológica, necessariamente não. Todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus nos criou. O primeiro homem, Adão, como filho, ele caiu e se distanciou de Deus. Então, o que acontece? Deus ele restaura o plano de Jesus. Lá em João 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos os seres humanos na Terra foram criados à sua imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança, ela caiu em Adão, depois eu falo na frente. E ela foi restaurada em Cristo. E aí eu te respondo uma coisa, eu não sei se tu segue o Pablo ou tu segue o grande movimento, Sim, porque todo mundo está sigo o movimento Pablo, sim. eu falo para as pessoas dizem assim, Júnior, eu sei que eu sou a imagem e semelhança de Deus. E por que ainda não estou tendo resultado na vida? Eu disse, uma coisa não é saber, é ter clareza. Deus criou você a sua imagem e semelhança, só que a imagem e semelhança do homem, ela caiu em Adão. E a gente ficou distanciado de Deus, a nossa natureza é inclinada ao erro, a nossa natureza é inclinada à preguiça, a nossa natureza é inclinada a satisfazer a vontade do nosso corpo, a nossa natureza é inclinada a desejar coisas que o nosso organismo não precisa. A nossa natureza, a nossa carne briga para isso. Só que em Cristo, a nossa identidade ela foi restaurada. Porque todos quanto recebem Cristo se tornam filhos de Deus por intermédio de Cristo. Aí vem a filiação de novo. Aí eu respondo o que a Adri perguntou. Todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus e todos são imagem e semelhança de Deus. Agora, se passam a ser filho no tempo que nós estamos hoje, através do sacrifício de Cristo. João 12. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feito filho de Deus, a saber os que creram no seu nome. Lá em 1 João 1, no capítulo 13, 4, lê com calma. Lá diz assim, oh, quão grande e maravilhoso é que Deus nos deu a oportunidade de sermos chamados de filho de Deus, através de Cristo. Então, aí nos tornamos filiação. Então, a primeira pergunta é a identidade. Eu tenho clareza, clarificação. Eu fui feito em imagem e semelhança de Deus. Segundo, de onde eu venho? Está falando da fonte. Aí vem a terceira pergunta e a quarta. Por que eu estou aqui? Está falando de propósito. Você quer saber de propósito de vida, que é a minha especialidade? Propósito. E que posso eu fazer? Está falando do potencial. Então, vamos lá, propósito. Por que eu estou aqui? Aí vem essa resposta aqui, ó. Provérbios 18, 19, 21. Não dá para ler esse texto aqui, então vou tentar citar rápido. Provérbios 19, 21 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, pode fazer propósitos, mas mas o conselho do Senhor permanece. O coração do homem, o homem pode fazer propósito, depende da tradução. O homem
no coração do homem há muitos propósitos, mas o conselho do Senhor permanece. O conselho do Senhor. A palavra conselho está falando em uma assembleia, está falando em uma reunião. Houve um conselho, houve uma reunião quando você foi criado. Preste bem atenção. Eu faço uma pergunta, gente, nessa questão de propósito. Você acha que a pessoa que criou esse copo, primeiro ele criou, aí ele colocou aqui e disse, agora para que serve isso? Não, com certeza. Primeiro ele viu a utilidade para depois criar, a necessidade para depois criar. Tudo que está ao seu redor, primeiro a pessoa projetou e depois criou. Ninguém cria algo para depois querer descobrir para que serve, não. Então, primeiro o quê? Primeiro Deus cria, existe um conselho. Olha, esse Provérbios é muito forte. Leia ele e releia para você entender algo. Provérbios 19, 21. Já anotei O aqui. coração do homem é muitos propósitos, mas o conselho do Senhor permanece. Qual foi o conselho do Senhor? Aí, quando eu peço para você ler, porque existem muitos textos, a gente pode marcar um dia que eu posso pegar aqui a Bíblia e a gente ler devagar, mas para a gente não entender. Deus criou todas as coisas. Está lá em Gênesis 1 e 2. Ele criou tudo. Quando chega em Gênesis 12, ele fala bem assim, ó, a terra ainda não produzia, porque não havia chovido e porque não tinha homem para cuidar. Não tinha homem para lavar. Em Gênesis 1, 26 e 27 fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas ele criou dentro de si. Quando ele soprou, o homem tornou vida. Aquela matéria tornou vida. O primeiro homem tornou vida. No meu livro que vai sair esse ano, já decretei, O Segredo do Seu Nascimento, eu falo sobre isso. Deus pegou as menores partículas do solo e soprou e deu vida. Soprou, deu vida. E aqui dentro do meu livro eu crio uma teoria estudando o campo científico na minha área, mas eu trago para esse campo religioso e lá eu falo sobre quando eu falo sobre a origem da vida, que aí tem esse debate na biologia, né? Quanto aquele ser humano mesmo se torna ser humano? É em tantas semanas, em tantos meses, é quando o cérebro dele então está formado, é quando o organismo dele... Tem essa discussão, porque quando eles entram na questão... Tem, até analogia. Tem analogia do desenvolvimento embrionário. Eu não domino essa área, mas eu tenho clareza do princípio. Qual é o princípio? Se no princípio Deus pegou o pó e soprou, e aquilo deu vida, no meu livro O Segredo do Seu Nascimento eu falo que quando o óvulo, o espermatozoide vai, é a parte material do homem, e o óvulo da mulher se encontra, que é a parte material da mulher, naquele momento, aí vem a parte de Deus. O sopro. Que é a parte imaterial. Sabe como eu explico isso para os meus alunos, Júnior? Eu explico assim, ó. Tem ali o homem e a mulher, né? Estão ali no sentimento, né? Da energia um do outro, né? Energia direcionada um para o outro. Aí tem o óvulo com o espermatozoide. Aí, naquele processo ali, há uma descarga elétrica do pai e da mãe naquele momento, né? E é aquela energia, é a energia do todo, né? Dos dois, que vem da onde? Que nem tu disseste, sopro de Deus. É essa energia, né, que é descarregado naquele momento que faz durante o processo de fusão do óvulo e espermatozoide, para eles terem um entendimento do porquê que a gente não pode levar a questão da sexualidade como uma banalidade, porque a sexualidade está gerando o quê? Uma vida. Todo ato, a predisposição é gerar uma vida, né? Se teve uma relação entre o homem e a mulher ali naquele momento, é 99,9%, se eles não têm uns cuidados, né, que eu digo, o modo natural, de fecundar uma vida. Então, quer dizer que lá, o que está se fazendo? Se está banalizando a vida. Aí traz toda aquela energia do quê? Né? De que a vida é insignificante. Como que é essa relação entre homem e mulher? Então, por isso essa importância de se ter aquela questão por isso que o Pablo traz muita, que vou citar aqui, que não é o caso, mas que ele teve só a Carol, etc., né? É energia. Porque no momento que tu estás te relacionando com uma pessoa afetivamente, intimamente, tu tá o quê? Captando a energia dela e ela tá captando a tua energia. Então, ali tu tá tendo energia de outra pessoa dentro do teu campo. E se tu começa a ter muitas relações, que tipo de energia tu está trazendo para dentro do teu campo energético?
né? Essa energia do Criador, que ela veio pura e limpa. Então, quem é essas pessoas que tu estás te conectando? Daqui a pouco tu está te conectando com uma pessoa com uma energia de baixa frequência que está entrando para dentro do teu campo. Então, tu está influenciando ela e ela está te influenciando de alguma forma. Tu trouxe algo dela para dentro do teu campo, porque tu está abrindo a tua intimidade, né? Tu está te conectando intimamente com aquela pessoa e ela está contigo. Então, por isso, a importância de se escolher a pessoa com quem tu quer dividir a tua vida. A importância de tu te conectar com essa pessoa, porque tu tá trazendo ela para dentro, que eu trabalho com essa área da psicoterapia vibracional, então eu estudei sobre essa área, né? E aí traz essa questão, quem são as pessoas que estão dentro do teu campo? Aí eu trago a parte da ciência aí. Tem, se procurar, tem na Bíblia também. Não sei, não decorei versículo, eu sou uma leitora da Bíblia, mas que não decora versículos, mas que tem essa questão da energia, dessa questão de tu estar em contato com outras pessoas. E dentro da ciência, 7 metros no entorno, 7 metros, até 7 metros no nosso entorno, e está vibrando a nossa energia. Quem são as pessoas, por isso que diz assim, quem são as 5 pessoas que andam contigo? Não é porque elas andam contigo, é porque elas influenciam a tua energia, entende? Elas influenciam o teu campo energético. Então, tu vai se tornar parte delas, entre aspas, por causa da vibração do que elas estão vibrando dentro do teu campo. Aí a ciência, né? Por isso que falam de física quântica. Não é que a física quântica é uma coisa, estão misturando espiritualidade com física e não tem nada a ver aqui. Para a ciência, né, para a área da física, eles não aceitam, mas não podem excluir a física quântica. Eles não aceitam, né, porque não tem resultados ainda todos que eles desejam, mas ao mesmo tempo eles não podem excluir porque tem resultados significativos que faz relação com a física, com a mecânica, que é uma área da física. Então eles não podem excluir. Então, quando se estuda essa questão, a Terra tem um campo eletromagnético. Quando nós estamos todos, né, em conjunto, vibrando na negatividade, a gente está criando um campo eletromagnético negativo para a Terra, que vai influenciar no campo total da Terra. Por isso que traz a questão também sobre a Virgem de Fátima, né, que apareceu e pediu para todos entrar em oração. Se a gente analisar do porquê, né, lá em Fátima, que tem toda a questão de que ela deixa a mensagem de que se nós orarmos, todos orarem, né, que para salvar a Terra, né, que tem ainda os segredos de Fátima. Eu não, se alguém tem conhecimento, eu ainda não tenho dos segredos todos de Fátima, que são 3 segredos, se eu não me engano. Não sou uma conhecedora, assim, mas eu estudo, eu trago para mim, para o meu, sabe, para aquela questão da minha espiritualidade. Então, eu não sou muito de decorar para falar, mas eu sou de sentir. Então, o que eu tenho conhecimento, que daí é fazendo uma analogia. Sim, se todos. O que é uma oração? É um momento de positividade, né? É um momento de positividade, uma oração. Então, quando eu estou orando, eu estou trazendo o quê? A positividade para aquele momento. Eu estou trazendo má energia para aquele momento. Que energia eu estou trazendo? E é uma energia em conjunto. Se a 7 metros pessoas estão vibrando dentro do meu campo, de 7 em 7 até 7 metros, olha quantas pessoas, quantos campos vibracionais vão ser transformados a partir de uma positividade. E aí eu quero te trazer uma situação, vou contar uma historinha bem rápida que aconteceu comigo hoje. Que a gente tem que cuidar, assim, o que vibra, no sentido... Hoje eu fui levar uma pessoa, né, que está fazendo tratamento médico, tudo, daí eu servi de motorista e fui levá-la e a gente esqueceu, eu esqueci a sinaleira ligada. O que aconteceu? Perdeu energia, só que daí a gente pediu ajuda para uma pessoa que estava parada ali com o automóvel. A pessoa disse que não podia, que o automóvel estava muito longe. Daí eu pensei assim, poxa vida, olha o momento que eu pensei, poxa vida, eu também, eu estou sempre servindo todo mundo, será que eu tenho que começar a não servir as pessoas? E ao mesmo tempo eu digo não.
essa pessoa não pode mudar o meu campo vibracional, porque daí eu comecei a me apegar quantas pessoas me servem quando eu preciso. Então, o que, que eu quero dizer com essa historinha é cuidado para não mudar o campo vibracional por causa de uma pessoa ruim, a gente começar a generalizar. Mas quantas pessoas foram boas que te serviram? Não é aquela pessoa ruim que vai te transformar, que vai transformar teu campo vibracional, que vai fazer uma interferência da tua conexão com o Criador. Porque no momento que eu estou olhando para ela com um olhar diferenciado, com olhar de raiva, de ódio, eu estou baixando a minha frequência, e além de baixar a minha frequência, quando eu baixo a minha frequência, eu me desconecto do Criador. Tem um psiquiatra que ele desenvolveu um estudo e ele usou uma tabela, é o David Hawkins, daí não é Steven, é David, que quanto mais nós elevarmos na frequência do amor, mais perto da iluminação, mais perto da conexão. O que, que Jesus nos ensinava? Amai-vos uns aos outros. Né? Então, quando a gente está vibrando, se eu começo a olhar para aquela pessoa, eu vou olhar para as outras 5 que são boas para mim, que me servem, com outro olhar. Eu vou achar que todas são ruins. O que, que eu estou olhando? Para as outras 5 com olhar de ódio. Então, a gente tem que fazer essa reflexão todos os dias quando acontece algo de ruim conosco. Porque não pode transformar o quê? A minha identidade. Qual é a minha essência? A minha essência é aquilo que o outro faz de mim ou aquilo que eu faço com que o outro faz de mim? Entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento que trazer para complementar essa parte aí. E vou te passar a palavra de novo. Eu gostei demais do que você colocou, e eu vou abordar essa parte quando fala sobre ciência, sobre vibração e tudo mais. Um exemplo. Quando eu li lá Provérbios 19, 21, que fala que o coração do homem pode ser uma tradução que ela colocou aqui, a Daniele. A Daniele é uma parceirona aí, Júnior. Nós temos um grupo, Seja Fonte de Luz. A Dani, ela que faz o marketing, né? A Dani é bem dedicada ali no nosso grupo, Seja Fonte de Luz. As mulheres que quiser, é só entrar ali no meu perfil, né, do Instagram, e tem ali um linkzinho que consegue entrar lá na sala. Quem quiser, porque é um grupo para ajudar mulheres. E a gente oferece todas as terças-feiras uma mentoria. Uma mulher do grupo traz uma mentoria para poder ajudar, né? É um grupo de mulheres que se ajudam, não tem fins lucrativos, é um grupo de doação mesmo. Então, a Dani aí é uma parceirona. Já fiz aí o jabá. Então, o que acontece? Para nós entendermos por que eu estou aqui e o que posso eu fazer. Porque eu estou aqui é propósito de vida. E porque o que posso eu fazer está ligado com o seu potencial. Então, preste bem atenção. Eu usei o exemplo do copo. Todas as coisas que você vê ao seu redor, primeiro alguém projetou, planejou, depois criou. Ninguém cria algo para depois que aquilo tenha um propósito. Então, o que acontece? O conselho do Senhor permanece. Então, quando Deus foi criar o homem, lá em Gênesis 1, 26, disse, façamos, houve um conselho. Mas por que Deus criou o homem? Aí eu entro em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O texto é grande, mas eu vou falar resumidamente. E no capítulo 2, do versículo... Se vocês forem ler lá no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, se não me falha a memória, ele começa falando que a terra ainda não produzia. Por quê? Não tinha o homem para lavrar. E depois diz, Gênesis 2, 7. E Deus pegou do pó da terra e criou o homem. Então Deus criou o homem com um propósito. E quando Deus criou o homem com um propósito, Deus deu 3 mandatos, que nós chamamos na Bíblia 3 mandatos. Lá em Gênesis 1, versículo 26, 27 e 28, até o capítulo 2 todinho, até o versículo ali, até o capítulo 2 todinho, existem 3 mandatos. Eu vou falar rápido, não dá para falar demorado. O primeiro mandato, quando Deus diz assim, Gênesis 1, 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o réptil, sobre as plantas, sobre tudo. Então, quando Deus criou o homem, e depois, quando Deus criou o homem, ele coloca o homem no Éden, lá em Gênesis 2 fala, e criou Deus o homem, e plantou o jardim no Éden, e colocou o homem para lavrar e cuidar.
Então, esse aqui é o primeiro mandato. Propósito. Deus criou você para quê? Deus criou você, nós chamamos de mandato cultural. Deus criou o homem para ser vice-regente dele na terra, para cuidar da terra. Deus criou o homem, esse aqui é do relacionamento do homem com o universo, com a obra criada. Deus criou o homem para que o homem regesse sobre a terra. Então, quando Deus criou o homem, e ele disse, vocês dominem, cuidem, ele está falando para vocês, olha, vocês precisam conhecer a terra, saber como a terra funciona, criar ciência, criar tecnologia, desenvolver tecnologia, vocês têm que cuidar da terra, trabalhar na terra, arar a terra, produzir na terra. Então, foi o quê? Foi um mandato que nós chamamos de mandato cultural. Deus criou o homem para que o homem cuidasse da terra e de toda a criação. Então, Júnior, por que eu estou aqui? Qual o propósito de Deus na minha vida? Deus criou você como um vice-regente, como governante. Deus colocou aqui você e capacitou você para você entender ciência, entender como a ciência funciona, como as plantas, os animais, como esse universo funciona. Porque para você desenvolver ciência, tecnologia, para que você cuide, para que você trabalhe na terra, para que você produza. Deus criou a gente para isso e para que você cuide. Então, o mandato cultural é o relacionamento. Eu vou começar de trás para frente. É o relacionamento do homem com a natureza, com a criação. E, por exemplo, o trabalho, a palavra trabalhar, lavrar, cuidar, lá na Bíblia, eu vou falar para vocês que não sei se vocês já ouviram em algum lugar. As pessoas, elas não sabem o significado da palavra adorar na Bíblia. Adorar. Quando fala adorar ou adoração, o que as pessoas pensam? Alguém levantando a mão, louvando, orando, falando palavras para Deus, se prostrando diante de Deus ou de uma divindade, adorar. Não, presta atenção. Quando Deus criou o homem no Éden, que ele falou para o homem cuidar e lavrar, a palavra hebraica ali significa avodar. Avodar, em hebraico, é adorar, que traduzido na língua portuguesa significa trabalhar. 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 Então, o que acontece? O trabalho é a forma mais profunda de adoração a Deus. Eu não sei se você já ouviu isso, mas isso aqui vai abrir a mente de vocês para muita coisa. O trabalho é uma forma de adorar a Deus, é uma forma mais profunda de adoração a Deus. Porque quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele falou para o Adão, trabalha na terra, tu vai trabalhar, tu vai lavrar, tu vai cuidar da terra. Porque o momento que eu trabalho com a terra, eu estou manifestando a imagem e semelhança de Deus. Então, quando as pessoas sabem, vocês entendem? Quando eu entendo a pergunta, eu sei a resposta, a minha vida é diferente. Então, eu vou traduzir numa linguagem bem simples. Todo trabalho, toda forma de trabalho na terra, eu estou adorando a Deus, eu estou a avodar, eu estou refletindo a imagem de Deus. Por quê? Eu estou servindo à humanidade, eu estou servindo às pessoas, eu estou servindo à natureza. Uma vez eu estava limpando, quando trabalhei no restaurante, estava limpando o chão, o cara pergunta, por que tu está limpando feliz? Eu falava para a pessoa, porque eu estou a avodar. Eu estou adorando a Deus, eu estou trabalhando. Servir café é avodar. Você dá aula é avodar, você está adorando a Deus. Você fazer um pão, você está a avodar. Você limpar uma casa é avodar. Você cuidar de um neném é avodar. Você desenvolver tecnologia é avodar. Toda forma de trabalho na terra é avodar. Por quê? A primeira função do homem lá no Éden é trabalha, cuida e lavra da terra. Avodar. É uma forma de você refletir a imagem de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Se as pessoas soubessem disso, elas não saíram para trabalhar triste, não saíram para trabalhar reclamando, não viviam murmurando da vida. Por quê? Aí entra no princípio. Qual é o princípio? Porque o trabalho é cansativo, é penoso. Porque quando Adão caiu, Deus falou para Adão, por causa de ti, do sol do teu rosto, tu vai comer agora. Então, assim, o trabalho se tornou cansativo e penoso. Então, cansa trabalhar. Mas eu estou a avodar. Se o enfermeiro, por exemplo, o médico entendesse que ele ia avodar, trabalhar significa adorar a Deus, ele servia as pessoas melhores. Se o advogado entendesse que era um avodar, se o professor entendesse, se o guarda de trânsito entendesse, se a pessoa que faz comida entendesse, se a pessoa que está recepcionando é um avodar, eles serviriam melhor as pessoas. Então, avodar, quando Deus criou o homem, mandato cultural. Cuide da terra, trabalhe na terra, desenvolva ciência, tecnologia, produzam, sirvam as pessoas uns aos outros, porque eu criei vocês para avodar, para me adorar. E quando vocês trabalham, quando vocês servem as pessoas, vocês estão refletindo a minha imagem e vocês estão refletindo a minha semelhança. Isso aqui é o propósito de Deus para o homem. Depois eu posso explicar como eu encontro o meu propósito nisso aqui, lá para frente. Esse é o primeiro mandato. O segundo mandato, lá na Bíblia, nós chamamos de mandato social.
Que é mandato social. Versículo 28 diz assim: E Deus abençoou o homem e disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. É uma bênção que Deus deu ao homem. Qual é o segundo mandato de Deus lá no Éden? É o seguinte: vocês são um ser social, um mandato social. Deus está falando para o homem: vocês são um ser de relacionamento. Relacione-se um com os outros. Frutifique. Deus está falando: quando você se relaciona, você vai constituir família. Quando você constitui família, você constitui uma sociedade. E quando você constitui uma sociedade, você estabelece um governo. Então, tem gente que está aqui e não sabe por quê. Primeiro, eu estou aqui na terra para avodar, para cuidar da terra, para cuidar dos bens, para servir as pessoas. Segundo, eu estou aqui na terra como ser social, para constituir família, para estabelecer sociedade, para estabelecer governo. E ele disse assim: frutificai, produzam filhos, façam filhos. E aí é uma bênção de Deus para dentro do casamento, sexo. E depois ele disse assim: encham a terra. Encham a terra. Por quê? Era a vontade de Deus que a imagem e semelhança dele se espalhasse pela terra. Se vocês forem ver historicamente, vamos aqui a questão do faraó. Você lembra que quando o faraó do Egito ele conquistava um lugar, ele construía uma esfinge, que era tipo um gato com uma cabeça de um faraó? Não tem aquela imagem? Ele colocava a imagem dele, aquela escultura? Pode ver no Egito Antigo. Aonde ele conquistava, ele colocava a imagem dele para quê? Para ele dizer: eu governo sobre esse lugar. De onde você acha que o faraó tirou essa ideia? De onde você acha que as civilizações antigas tiraram a ideia de chegar num lugar que eles conquistavam e colocar a imagem daquele que conquistou? Uma imagem, uma escultura mesmo. Porque esse é o princípio que veio do Éden, mas foi distorcido. Deus disse para o homem: espalhe sobre a terra. Então, preste bem atenção. O homem foi criado para ser um ser social, um ser que se relaciona com o próximo. E esse relacionamento é baseado no amor. Não vou conseguir falar sobre o amor, vou deixar para outro dia, senão não vamos demorar muito. Não, vou te Então, chamar aqui para nós conversar outro você, dia. aí quando eu entrar sobre amor, aí vai horas. Então, eu e você somos o quê? Somos um ser de relacionamento. E qualquer pessoa na Terra que se isola, ela adoece, porque ela não foi criada para se isolar. O ser humano não foi criado para viver enfundado num quarto sozinho. Nem o ser humano foi criado para não falar com pessoas, para não conviver com pessoas, para não viver em sociedade. Se a pessoa ficar sozinha, ela fica doida, ela entra em depressão. Por quê? Porque eu e você fomos criados como um ser para se relacionar. Nós temos a imagem de Deus, nós conseguimos nos relacionar um com o outro. Então, esse segundo mandato é um mandato social. Constituam família, se relacione com o seu próximo, estabeleçam sociedade, estabeleçam cultura, estabeleçam governo. Deus deu. Por isso que a sociedade se forma assim. Aí o último mandato, que é o mandato espiritual. Qual é o mandato espiritual? Está lá em Gênesis 2, versículo, se não falha, 16, 17, quando Deus criou o homem, em Gênesis 2, ele diz assim: de toda árvore tu vai comer, mas dessa do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Porque o dia que você comer, você vai morrer. O que acontece? Ali Deus estabeleceu o mandato espiritual. O que é? O relacionamento do homem com Deus. Ele tinha livre-arbítrio, mas o relacionamento tinha um limite. Quando o homem desobedeceu, ele quebrou a comunhão com Deus. Então, o homem antes da queda, ele era um homem que buscava Deus de forma natural. Ele era perfeito, ele era pleno. Como eu falei, o tempo aqui não dá, porque tem muita coisa para falar. No meu livro eu falo isso também, porque quando Deus criou Adão, aí entra naquela teoria de onde eu venho, que a gente já debateu muito aqui. Deus criou o homem, perfeito, pleno, inteligente. Nós vamos ver sobre o potencial. Adão foi criado adulto, Adão não teve pai e mãe natural. Foi criado adulto, perfeito, inteligente, pleno. Da teoria da evolução, não, é um processo evolutivo. O homem, ele foi, foi um som. Aí depois, babá, vai construindo a linguagem, a escrita, não. Deus criou o homem perfeito, inteligente. Então, o que acontece? E ele criou esse mandato lá, ele estabeleceu o limite, o mandato espiritual. E quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quebrou o relacionamento com Deus. E esse homem que buscava Deus de forma natural, agora eu e você, como ser humanos, nós temos dentro de nós, depois da queda, a repulsa de Deus, de não querer, de se afastar, de distanciar, de não querer a Deus. Então, assim, para que eu fui criado? Aí eu, que é relacionado com propósito. É isso. Você foi criado para governar, para cuidar da terra, para desenvolver ciência, tecnologia, entender como ela funciona, de cuidar de todo esse ecossistema que Deus deixou. Deus criou você para se relacionar com pessoas, para constituir família, para constituir sociedade. Deus criou você como um ser espiritual para se relacionar com Ele. E principalmente, quando Deus criou, aí entra no potencial, que é a segunda pergunta que tu fez.
Deus criou você com dons e talentos. Todo ser humano, quando ele segue esse princípio, você tem capacidade e potencial para fazer qualquer coisa. Você tem capacidade e potencial para qualquer coisa. O homem tem quando ele quer fazer, quer realizar, quer criar, ele faz qualquer coisa. E aí está no princípio que tu falou sobre lei, sobre vibração, por exemplo. A gente pergunta, uma pergunta que eu faço, quem foi que inventou o carro, por exemplo, o motor do carro? Henry Ford, que descobriu o carro. Mas não é minha área, mas é a tua área, tu deve ter conhecimento da área. O homem criou o motor do carro. Não sei se você já viu o motor do carro. É só você pegar o motor do carro e pegar o rabo do espermatozoide. É o mesmo motor, a rotação que tem no rabinho do espermatozoide. Não tem o rabinho? Dentro daquele A rabinho tem cauda. o motor. É o mesmo motor que é usado no carro, só que o motor do rabinho do espermatozoide é 1 milhão de vezes melhor do que esse motor. Então, Henry Ford, ele criou o motor? Não, ele não criou. Ele só acessou uma fonte que já existia. O motor já existia no rabinho do espermatozoide. Mas ele decidiu criar algo, porque nós temos, o ser humano tem a faculdade criativa, e aí ele acessou a informação e desenvolveu o motor, que agora tem no rabinho do espermatozoide, a rotação. Então, o que acontece? Eu e você temos o potencial para fazer qualquer coisa. Temos o potencial para realizar e para desenvolver qualquer coisa que você possa imaginar. O homem tem essa capacidade. O propósito, ele foi criado para relacionar com Deus, relacionar com o próximo, com a sociedade, e ele tem essa capacidade criativa. E aí eu posso só colocar uma referência que outro dia a gente pode falar de uma outra forma mais sucinta, para a gente entrar na última pergunta já, a gente fala rápido, e outro dia a gente conversa um pouco. Então, o que acontece? Eu fui perguntado uma vez, Cláudia, sobre como eu descubro o meu propósito, que é a minha área de especialidade, né? Clarificar propósito quando as pessoas chegam até mim. Quando elas entendem esse princípio, que elas foram criadas, então elas já conseguem resolver 80% das questões internas dela. Por quê? Porque elas sabem que elas foram criadas para cuidar da terra, para governar sobre a vida, sobre a área emocional, sobre a área financeira. Ela tem potencial para desenvolver, para aprender qualquer coisa, porque isso já vem da gente. E aí eles falaram, isso é o propósito que Deus te criou. Agora, como é que eu entendo o meu propósito de vida? Aí o propósito de vida, a clarificação é algo mais profundo. Aí eu vou usar o exemplo que, eu não vou citar o nome, porque talvez alguém que tu conheça, que eu falei no privado, porque eu já vi que o ciclo de amizade que a gente permeia é o mesmo, mas porque foi fechado, então eu vou falar de forma indireta. Eu falei para essa pessoa o seguinte, ela falou bem assim, quando eu falei essa aula, ela disse, Júlio, mas quando eu estou no hospital, me revolta, porque falta tudo, falta medicamento, falta injeção, as pessoas deixam os outros morrer, as pessoas estão de forma humana. Eu adorar a Deus com o meu trabalho é difícil, porque eu chego lá e eu vejo injustiça. Aí eu falei sobre propósito de vida. Aí eu falei, o teu trabalho como enfermeira é avodar. Então, quando você chega no trabalho, que você aplica injeção, que você faz uma cirurgia, que você cuida de paciente, as pessoas pensam que a profissão delas, identidade e propósito, não é. Elas só estão refletindo a imagem de Deus, a imagem semelhante de Deus. Elas estão avodadas, elas estão servindo, elas estão adorando a Deus com seus dons e talentos. Eu disse para ela, então, quando tu chega lá, vou usar um exemplo simples, aí você pode aplicar com qualquer área. Eu falei, quando você chega na paciente e aplica a injeção, isso aqui é avodar. Você está adorando a Deus com o seu trabalho e você está manifestando a imagem e semelhança de Deus, porque você foi criada para servir as pessoas. Tá. Agora eu falei para ela, o que é propósito de vida? É quando você está no avodal, em qualquer área da sua vida, e algo te causa revolta. Por quê? Porque ela trabalha com várias enfermeiras. Eu perguntei, qual das enfermeiras sente esse mesmo desejo no coração que tu? Ela disse, nenhuma. Ó, isso é um propósito. Porque uma coisa é eu aplicar a injeção. Outra coisa é eu resolver os problemas da injeção. Eu resolver os problemas do serviço de saúde. Eu resolver o amor e o cuidado pelas pessoas que estão ali. Por quê? Isso aqui não está falando mais algo de ti. Porque para aplicar a injeção, depende de ti. Tu vai lá e aplica. Mas se tu morrer, tu não vai conseguir aplicar mais nenhuma injeção. O propósito, ele transcende o nosso tempo de vida. Eu falei, agora tu vai lutar pela causa. Por essa causa que te revolta. E essa causa é algo maior que você. É algo que vai servir mais pessoas. Não é simplesmente aplicar uma injeção, não é rodar. Isso é um propósito de vida. Por quê? É uma causa que vai beneficiar pessoas, que vai ajudar o próximo e que quando você morrer, vai continuar. Aí entra a questão do legado que eu te falei. Continua. Então, eu disse, é dentro do processo que desperta na gente o propósito.
Por isso que a gente sempre fala que o propósito de vida é muito dado com as coisas que você vivencia na vida. Você trabalhando dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento, você passa por um problema, por uma dificuldade, por uma frustração. E aí dentro disso é que vai brotar, vai clarificar dentro de você o que fosse, por exemplo, o propósito de vida. Por que eu estou falando essas perguntas para vocês hoje aqui? Houve uma causa para me chegar até aqui. Aí a minha causa, que eu falo minha causa, foi porque quando eu tinha 15 anos, não vou entrar profundo, para a gente ir só na última pergunta, quando eu tive 15 anos, eu sofri um acidente, aí morreu minha mãe e minha irmã. Um acidente, uma caçamba atropelou a gente, e aí morreu minha mãe e minha irmã, e eu sobrevivi no acidente. Eu tinha 15 anos de idade, eu vi a minha mãe me esgalhada, e a minha irmã morreu 2 horas depois no meu lado, na UTI. Mas ela perdeu parte da perna, foi muito delicado. E naquele momento, pela perca da minha mãe, que a minha mãe era negra, de pele, ela sofreu muita humilhação, me gerou uma revolta no coração. A mesma revolta que Steve Hawking sentiu, a mesma revolta de Nietzsche. Aí eu comecei a questionar o porquê eu estava na Terra. Por que minha mãe, sendo uma pessoa boa, que eu julgava pelas ações dela, de vivência, morreu, aí eu fiquei com um conflito. E aí eu comecei, desde os 15 anos, uma busca por essas 5 perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? O que posso eu fazer? Para onde eu vou? As perguntas existenciais. Aí eu entrei na ciência, na filosofia, na religião. Eu vi todas as... Eu estudei, eu tenho uma especialização aqui no ensino religioso. Eu estudei as religiões mundiais. Eu li o Alcorão. Eu li o livro do hinduísmo. Eu li um monte de coisa para entender e para compreender, para chegar nessa conclusão. Isso se tornou para mim um propósito de vida, porque eu entendi por que eu sobrevivi, por que eu estou na Terra e o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, que é algo muito mais, algo muito maior. Quando eu partir daqui, eu tenho certeza que eu vou ficar nas pessoas e através das pessoas. Mas é enriquecedor. Eu fiquei aqui, sabe? Tu viaja assim, ó, escutando falar. Eu quero. Posso fazer umas perguntinhas? Sei que você já Pode? falou do horário. Bora lá na última pergunta e a gente marca uma outra coisa, a gente volta nessas perguntas e fala de outros temas. Qual é o legado que quer deixar para as pessoas? Né? Qual é o legado que a gente quer, seria o correto a gente deixar aqui a nossa marca no planeta? Então a gente trabalhou essas perguntas: quem sou eu, de onde eu venho, por que estou aqui, o que posso eu fazer? E o legado ele está inserido na última pergunta também, que é para onde eu vou, para onde estou indo. Existe, se vocês querem tirar, se querem de alguma forma ser ajudado por uma clareza na dor e no sofrimento, eu incentivo vocês a ler um livro na Bíblia chamado Livro de Jó. O livro de Jó, ele foi afligido nas 5 áreas da vida, que é uma palestra que eu tenho. Ele foi afligido que todo ser humano passa durante toda a vida. Todos os seres humanos são afligidos nessas 5 áreas. Jó perdeu toda a sua riqueza, então todo ser humano é afligido na área financeira. Jó perdeu seus filhos. Todo ser humano que passa com problema com filho ou morte, alguma coisa. Ele sofreu de uma doença maligna. Jó, a esposa dele abandonou ele no momento da crise. Aí tá aqui, ó. Financeiro, filho, conjugal, aí física. Você quer ver a pessoa mudar? Toca nela, uma enfermidade física. E por fim, os seus amigos acusaram ele, que é os problemas relacionados à nossa convivência social. Então todo ser humano passa nesses 5. Ele perdeu 10 filhos de uma vez só, ele enterrou 10 filhos. Ele ficou com uma doença maligna. Ele perdeu toda a riqueza, perdeu os funcionários dele, abandonaram ele, a esposa dele chegou lá com ele e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos dele ficaram acusando, julgando ele. Ele procurou até o empregado dele no momento que ele estava passando necessidade. Ele fingiu que não conheciam ele. E Jó falava: eu ajudei, eu dei pão, fui bom. Jó se levantava toda madrugada para sacrificar pelos filhos. Ele tinha 10 filhos e os filhos dele ficavam fazendo festa. Era um dia, festa na casa de cada filho. Então, era 7 dias que tinha festa. E as 3 filhas dele também participavam. E quando eles acabavam o turno de festa, Jó se levantava para sacrificar por cada filho. Jó se levantava para adorar a Deus sacrificando animais. Agora, preste bem atenção. Imagine você sacrificar a vida toda animal por 10 filhos. Tinha que ter muita riqueza. Então, quando ele perdeu a riqueza, ele perdeu também os animais, porque o inimigo tocou na adoração de Jó. Não dá para falar sobre isso. Mas quando todo o livro de Jó vai começar a questionar por que existe sofrimento, por que é dor, por que nós passamos dificuldade, por que a vida é curta, tá tendo resposta para tudo. E aí chega no final. Quando chega no capítulo 38, 37 e 38, no final, quando Jó está ali passando tantas crises de dificuldade, Deus entra na causa e vai conversar com Jó. E quando Deus vai conversar com Jó,
Deus faz uma pergunta para Jó. Imagine eu e você ter passado por um monte de problema e dificuldade, você quer ouvir, por exemplo, da parte de Deus uma palavra de incentivo, uma palavra de consolo. E Jó, posso pegar aqui esse texto aqui, eu quero ler para vocês aqui rapidinho. Olha só o que Deus falou para Jó. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Aqui, ó, Jó 38. Depois de todo o conflito, isso aqui é o final do livro de Jó. Aí Deus entra para falar com Jó. Depois disso, Jó 38. Depois disso, o Senhor apareceu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos, que eu vou te perguntar e tu me responde. A primeira pergunta que Deus falou para Jó: aonde tu estava quando eu fundei a terra? Estabelecer limites para ela. Se tu é inteligente, me fala. E Deus começou a fazer pergunta para Jó. Tem uma pergunta que eu gosto muito que dá no versículo 21, que Deus pergunta assim, ó: olha para os tesouros dos cristais. Se tu é tão entendido, me explica aí, faz entender. O tesouro dos cristais, não sei se vocês sabem que cada neve que cai, na área científica, cada neve que cai, ela tem um design diferente. Nunca na história, nenhum cristal daquele é igual. Eles são diferentes. Deus falou, então me explica isso, Jó. Então, olha a pergunta que Deus falou para Jó, quando Jó estava questionando a perca da esposa, dos filhos, da riqueza, da doença que ele sofreu, da injustiça que ele sofreu. Ele estava, Senhor, por que eu sofri tudo isso? Me fala. Aí Deus pergunta para ele, onde é que você estava, Jó? Antes de eu fundar a terra. E quando eu fundei a terra? Quando eu criei todas as coisas, onde é que tu estava, Jó? Aqui está a última pergunta que entra na questão de eu entender para onde eu vou retornar e para entender já o legado. A pergunta que eu falo para vocês quando você estiver questionando a dor, que foi a resposta que eu encontrei nesse texto de Jó, quando eu perdi minha mãe, depois eu sofri acidente de carro, depois eu passei 12 anos fazendo tratamento renal, fiz 2 cirurgias no rim, peguei alta recentemente, e fora os sofrimentos que eu passei na vida, sabe o que Deus falou para mim quando eu me questionei? Eu estava, sabe aonde? Na mente e nos propósitos de Deus. Porque quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus criou o homem dentro de si e soprou as narinas. Deus criou você dentro dele, antes de você nascer. Por isso que é um bordão meu que eu uso aqui. Você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Deus te criou com um propósito. Independente das atitudes, das decisões que você está vivendo, enfrentando, Deus criou você com um propósito. Deus planejou você. Deus projetou você. E através da sua vida vai ficar o legado. Muitas pessoas você vão ajudar. E aí você pode falar, Júnior, por quê? Porque aí eu falo com uma afirmação religiosa, nesse campo religioso. Existe só um Deus em toda a Terra. Em toda a Terra. Você pode ler o livro do hinduísmo, você pode ler o livro de Buda, que é uma religião ética, não é uma religião que tem uma divindade. Você pode ler o confucionismo, você pode ler o Islã, você pode ler qualquer coisa. Existe só um Deus que faz o fim antes do começo. Ele termina para depois começar. Isso parece ser loucura. É porque é minha área de domínio. Deus mostrou para João a restauração de todas as coisas no final. A grande tribulação, as pragas, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, a restauração final, o juízo final. Ele falou, João, vem ver. João viu algo que já aconteceu, mas que nós estamos vivendo numa outra esfera temporal. Mas já aconteceu para Deus, mas para a gente ainda não. Então, primeiro ele termina para depois começar. E aí, onde é que está esse texto? Aí eu deixo isso aqui de tarefa para casa e aí eu termino falando sobre o legado. Esse aqui eu separei, está lá em Isaías 46, versículo de número 9 e 10, diz assim, ó: lembra das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e que não há outro Deus, não há outro Deus semelhante a mim. Quando Deus fala para mim olhar para trás, é que se eu olhar para trás e for ver a história, eu vou voltar para Deus. Eu volto lá para o Éden. Se eu voltar, a partir da palavra de Deus, eu volto para o Éden, para a origem de todas as coisas. E ele diz assim, versículo 10, eu faço o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. Eu digo, o meu propósito permanece firme e farei toda a minha vontade. Ele fala assim, eu faço o fim antes do começo. Esse é o único Deus. E aí eu entro aqui no propósito e no legado. Eu vou dizer mais ou menos assim, ó. Eu vou tentar explicar como eu posso falar. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para você entender.
Cláudia trabalha na área de tu trabalha com pessoas, né? Qual é a tua área de que tu aborda? Tu Educação. ajuda mulheres ou pessoas? Educação, biologia, mas na área aqui que tu trabalha na internet, Eu desenvolvimento, trabalho com a biologia da alma, com biologia espiritualidade. da alma. Uhum. Então tu ajuda mulheres, vamos dizer. Ajuda- Então o que acontece? É como se Deus termina e depois ele começa. Como é que Deus termina? Para Deus, na esfera de Deus. O projeto da Cláudia já está pronto. O projeto da Cláudia de ajudar pessoas, de publicar livro. Depois ela pode, por exemplo, criar um centro de recuperação de mulheres, pessoas vão tratar a alma, uma escola. Então já tem algo todo projetado, todo preparado. Deus disse, olha, já tem algo preparado, já tem uma escola, pessoas estão sendo ajudadas, pessoas estão sendo influenciadas, a biologia da alma, estão sendo cuidadas, já tem um projeto pronto. Agora Deus disse, agora eu vou começar. Deus termina, depois ele começa. Quando é que Deus começa? No momento que o espermatozoide do pai da Cláudia com o óvulo fecunda, aí o projeto começou. Primeiro Deus termina, depois ele começa. E o propósito começa. O propósito de Deus começa nele e no teu nascimento. Quando você nasce, o propósito de Deus já começa em algo que ele vai fazer lá na frente, que ele já fez. E através da sua vida será realizado. Então, o que eu falo? Quando eu entro nessa questão de legado, e aqui eu encerro, o legado é aquilo que eu deixo nas pessoas e para as futuras gerações. Júnior, onde foi que tu pegou essa questão de legado? Eu já celebrei muito ato fúnebre. No grupo que eu já cuidei de pessoas, de projeto de missões, então eu celebrava muito velório. Então teve um velório que eu celebrei que ele foi diferente. E aqui eu encerro com essa frase aqui. Eu acabei o velório de um rapaz muito próximo de mim, uma pessoa muito querida. E aí o que aconteceu? Eu comecei a andar no meio do... Como o cemitério era muito bonito lá, o Recanto da Paz era aquele que só tem grama, só tem aquelas lápides, aquela coisa diferente, né? Que só tem gramado e lápide. Então era um terreno muito grande, Aqui no lá no sul tem. norte. Aqui no sul nós temos também. Eu acho aquele campo muito lindo. Então, quando eu fui andando pelas lápides, é uma frase que tem minha que tem no livro. Eu prestei atenção que toda lápide, elas são iguais e tem três informações. E aqui eu encerro a minha fala. Três informações. Toda lápide tem o nome da pessoa. Esse nome, ela identifica um pouco a identidade de quem a pessoa é e fala da paternidade, da filiação, porque tem um sobrenome. Toda lápide tem a data de nascimento e a data de falecimento. A data de nascimento e a data de falecimento é separado por um hífen pequeno. Aquele hífen pequeno, no meu livro eu falo, aquele hífen, um traço pequeno, ele representa o nosso tempo de vida. Está lá em Jó 14, no Salmo 90. Lê depois Jó 14, Salmo 90, você vai ver. O tempo de vida humano, ele é muito curto. Ele é pequeno comparado à eternidade. Então, data de nascimento e data de morte separado por hífen. Eu faço uma analogia. É o tempo de vida que você tem. E aí o tempo de vida tem um nome, data de nascimento e morte, toda lápide tem, e tem uma frase. Aquela frase resume quem você foi. Então, se você falou frase, você definiu, a pessoa coloca uma frase sua. Se você morreu de qualquer forma, ali as famílias escolhem um texto, eles tentam ver quem você foi e colocam um texto ali, ou colocam um versículo, ou colocam um texto reflexivo, mas toda lápide tem o nome, data de nascimento e data de morte separado por hífen e uma frase que resume a vida. E a pergunta que eu faço quando eu falo sobre legado é: o que você está fazendo com esse tempo de vida que você tem na mão? Como é que você quer ficar conhecido? Qual é a frase que você acha que resume a sua vida? Se a sua vida, se a sua história fosse virar um filme ou um livro, qual era a frase que você resumiria a sua vida? Qual era a frase que ficaria na sua lápide? Isso está no meu livro. Qual é a frase que ficaria na sua lápide? E eu falo que essa frase ela está muito ligada com o legado que você vai deixar. Com as futuras gerações. Me Por fez quê? refletir agora, vou escolher essa frase. Me Por pensei. quê? Por que eu pensei nisso? Foi porque eu vi isso no velório desse rapaz, que era um amigo meu, que era o Júnior. Era um rapaz que trabalhava voluntário para mim num projeto que eu trabalhava com morador de rua. Nesse projeto que eu tinha lá, era alguém que fazia o geral para mim. Era um cara muito grande, muito forte, morreu brincando no fio de alta tensão. Ele pegou no fio de alta tensão brincando mesmo, depois morreu. Que ele trabalhava com energia alta. E no dia que ele morreu, eu fiquei do lado do caixão dele. E foi o lugar foi o enterro que mais vi gente.
Depois do enterro do Ayrton Senna pela televisão, o enterro que eu mais vi gente foi no dele e da minha mãe, mas no dele foi muita gente, superlotou o lugar que eu tava. Tava, sabe que entupido de gente dentro, lá onde eu celebrei uma igreja grande com galeria, tinha gente na galeria, na porta, fora, na rua, sabe, uma multidão. E eu estava sentado lá do caixão dele, eu comecei a ouvir histórias. Uma senhora chorando e dizia, ele que fazia manutenção lá em casa, porque ele era um homem que não falava para ninguém. Mas como ele dominava todas as áreas, ele viu um idoso fazendo alguma coisa na casa, ele parava o carro dele e ia lá ajudar de graça. Era pintar, era luz elétrica, era capinar, era sentar um tijolo, ele fazia qualquer coisa. Ele comprava pão para idosos, ele fazia um monte de coisa, mas não falava para ninguém. Nem eu que andava com ele diariamente, nunca vi isso. Eu fui ver através da boca das pessoas chorando. Ele fazia isso, aquilo, até a esposa dele ficou impressionada, porque ele não falava nem para a esposa dele, assim, em parte. Ela sabia dos projetos sociais que ele era envolvido, mas não que ele fazia esse trabalho. E depois eu fui para o cemitério e eu vi. E aí eu entendi o segredo do legado. O legado é aquilo que você deixa nas pessoas e para futuras gerações. O Júnior morreu fisicamente, mas ele permaneceu vivo nas pessoas. E aí eu fiquei com aquilo, eu comecei a ensinar isso. Já tem o quê? Já tem uns 8, 9 anos que eu ensino sobre isso. Eu falo, né? O que você está fazendo com a sua vida? Qual é a frase que resume sua vida? E tu já tem a tua frase, Júnior? Tu Já, já tens a tua? já. Eu quero ficar conhecido, né, nessa área. Eu quero ficar conhecido simplesmente nessa área de ativação de propósito de vida. Por quê? Porque a questão do propósito de vida, ela surgiu também de uma inquietude minha. Porque eu queria resolver o problema do pessoal que era morador de rua, o problema da droga, o problema de quem está com câncer, o problema de quem está com AIDS, o problema de orfanato, o problema de pessoas que eram portadoras de deficiências especiais. Só que eu estava esgotado. Eu não aguentava mais. Porque a carga era muito pesada. E aí eu entendi meu propósito de vida. Por quê? Porque existem pessoas que nasceram para isso. E eu estava esgotado querendo resolver tudo isso. E aí eu mudei quando eu tive clareza sobre o propósito e sobre. Toda a minha clareza veio no falecimento desse meu amigo que ele faleceu. E aí eu entendi. E eu comecei agora a ativar pessoas, porque quando eu ativo um propósito, eu estou ativando um movimento. Então, se eu ajudo algumas pessoas a terem clareza nessas 5 perguntas, elas entendem que elas estão. O trabalho delas é avodar, mas existe algo maior que elas que vai transpassar o tempo dela. Então, aquela pessoa já nasceu para cuidar de orfanato. Então, ela vai abrir um orfanato. Aquela pessoa nasceu para cuidar de morador de rua. Então, ela vai cuidar do morador de rua. Aquela pessoa nasceu para criar ciência, para desenvolver tecnologia. Então, ela vai viver para aquilo. Então, eu consigo alcançar bilhares de pessoas, milhares de pessoas. O meu campo de visão ele vai muito mais longe, muito mais longe. Ele vai muito mais amplo, porque eu não só faço movimento, agora eu ativo o movimento. Ativação de pessoas. E aí você expande. E aí a gente entra nisso. Aí quando eu tive essa clareza, a minha forma de viver ela se torna uma forma diferente. Eu valorizo cada segundo da vida. Eu valorizo cada pessoa que eu encontro. Eu valorizo cada tempo oportuno que eu estou com as pessoas. Eu tento ajudar de uma forma aqui pela internet, pelas redes sociais, escrevendo, gravando vídeo ou fazendo mentoria. Eu tento ajudar as pessoas do máximo que eu possa. Por quê? Porque o legado é aquilo que você vai deixar nas pessoas e para as futuras gerações. Eu quero falar algo para você. Mesmo se você decida não deixar, você já está deixando. Porque existem pais que estão deixando legados em filho, legados tristes, de humilhação, de abandono, de rejeição. Existem pessoas que estão deixando legados de traição, de roubo, de mentira. Então, existem vários legados que a pessoa deixou. E eu pergunto, qual legado que você quer deixar? Qual a história que você quer deixar? Qual é a frase que você quer ficar quando alguém chegar na sua lápide e ver aqui aquela frase que vai impactar pessoas? O tempo de vida. A Cláudia aqui já tem um legado. Por quê? Eu posso deixar o legado através das minhas atitudes nas pessoas. Eu posso deixar o meu legado através de um livro, que eu ainda não terminei. Eu estava escrevendo 3, eu parei para terminar só um. A Cláudia já tem um livro escrito, porque eu já Já vi. tem aqui, seja seu sonho, a verdade sobre ser rico e como lançar fora o medo. Eu já tenho um legado. Quando Cláudia partir, esse livro, quantas pessoas vai ajudar? Já tem um legado. Então você pode deixar o legado através das suas atitudes, através das suas palavras, através de um livro, através de alguma coisa que você inventa, através de algum projeto que você cria. Então o que acontece?
Avodar é adoração, é o meu trabalho naquele tempo integral. Agora, o propósito não, é algo que está além de mim, é algo que agloba várias pessoas e que alcança as futuras gerações. Outro dia a gente pode marcar e falar aqui só sobre propósito de vida. Vamos marcar sim, com certeza, Júnior. Vamos marcar aí. Podemos até agendar, depois tu me chama ali, a gente agenda o melhor dia, daí a gente toca a ficha, porque é o nosso propósito de vida. Aqui não estou deixando de fazer educação. Eu me dei conta assim, ó, que eu nasci para servir, tá? Porque mesmo que eu queira ficar no meu mundo, toda a vida foi assim. Mesmo que eu queira ficar no meu mundo, cuidar de mim, eu nunca consigo. Eu consigo servir. Entende? Sempre algo me puxa para servir. Há momentos assim que eu tenho que cuidar de mim, é que nem estar no avião, eu tenho que usar a máscara primeiro para poder cuidar do outro. Mas eu sinto assim, ó, que eu tenho sempre que servir alguém. Então, eu sempre tive que servir alguém, tipo a minha família. Eu venho de uma separação dos meus pais biológicos, né? Fui criado pela minha mãe até os 5 anos. Depois veio meu pai de criação, né? Casou com a minha mãe, veio meu pai de criação, meus irmãos. E eu sempre tive que ser meio que mãe da minha mãe, sabe? Aquela pessoa que ela buscava apoio porque ela não tinha apoio da família. Depois eu casei, fui cuidar das minhas filhas, óbvio, né? Mas estava sempre servindo a minha mãe e a minha avó. Depois eu fui servir no ambiente hospitalar, né? Eu fui servir, dar conforto para as pessoas que estavam doentes. Saí dali, eu fui servir na educação. Fui trazer também conhecimento e também conforto, porque no ambiente educacional a gente não só traz a educação, conhecimento, né, dos livros, a gente traz o conforto para as famílias, a gente escuta pais, a gente escuta os alunos, então tu estás ali servindo. Né? O ambiente educacional não é só lá dar aula como muitos pensam. Nós somos muitas vezes a enfermeira, porque uma criança cai, um adolescente cai, se machuca, tu tem que prestar o primeiro socorro. Os pais chegam lá para perguntar do filho e eles contam a vida deles que eles estão precisando de uma psicóloga. Não somos esse papel, mas a gente escuta os problemas, né? Que às vezes aquele do momento que está conversando é o momento que ele está refletindo sobre aquilo que ele está falando. Então a gente acaba escutando como professor. Aí tu escuta o aluno, porque ele tem as suas dores, os seus problemas domésticos. A gente tem que aprender a entender aquele aluno. Então várias áreas da minha vida, entende? Sempre servindo o outro. Né? Não tem queixa disso, porque eu aprendi ao servir, eu também aprendi muito. Há momentos, sim, porque às vezes a gente fica, que nem tu disseste, assim, aconteceu coisas, muitas coisas da minha vida que muitas vezes eu questionei ao Criador. Recentemente eu também aconteceu, eu fui questionei, mas ao mesmo tempo do conhecimento, e lembrei do momento que eu questionei lá atrás, e eu me percebi assim, ó, eu preciso da minha fé, é o que me segura em pé, é o que me segura firme, é a minha conexão da esperança de que dias melhores virão, porque no momento que tu perde a fé, tu perde a esperança de dias melhores. Né? Sem contar que a gente aprende também a não focar só no futuro, que o presente é maravilhoso. Né? Então, um presente que é o nosso já diz presente. O passado já foi, já ficou, já se virou história, e o futuro a Deus pertence. O presente já diz a própria palavra, é o presente, é o hoje, é onde a gente tem que viver. Então, e viver nessa conexão da esperança, de todos os dias ser um dia melhor. Então, eu digo para as pessoas, por mais conhecimento que eu tenho na área científica, por mais que eu estudo biologia para dar aula, por mais que eu tenha conhecimento na área científica, eu não consegui ainda desprender e explicar que Deus não existe. Eu só consigo explicar cada vez mais que Deus existe. Eu vi também, eu não lembro agora qual autor, que eu li a respeito da questão de quem criou. Deus criou o homem criou Deus, né? Essa reflexão. Né? Então, tu já falaste sobre a questão de se o homem criou a Deus ou Deus criou o homem. Então,
Outra coisa, quero te agradecer, Júnior, porque nós estamos quase 2 horas aqui na live. Eu quero te agradecer muito. Deixa eu só trancar que se não consigo olhar. Em forma de agradecimento, foi assim, ó, uma foi uma live, foi uma palestra, né? Aprendi muito e vi, só tenho uma certeza que eu tenho que aprender mais e eu vou te convidar para me ensinar mais. Então a gente vai marcar um outro momento para trazer mais uma palestra, porque não é mais uma live, é uma palestra, porque tu tem muito conhecimento que as pessoas precisam. Sei que essa live vai ficar gravada para atingir mais pessoas com esse conhecimento, né? Para que as pessoas possam refletir mais, para que as pessoas entendam da importância do seu propósito. É muito mais até do propósito de vida do que ficar preso à descoberta da identidade. No momento que ela descobrir o propósito, pelo que eu entendi, automaticamente ela vai gerando, né, quem sou eu. Quando eu descubro o meu propósito, eu estou voltando para as minhas raízes, né? Eu entrando lá em conexão com o Criador. Então, eu quero te agradecer muito. Espero que tu aceite novamente o convite para participar e só tenho a agradecer. Daí, espero as tuas últimas palavras da noite de hoje, né, dessa live, para que a gente possa encerrar. Também quero agradecer, participar, muito bom de poder compartilhar o conhecimento com as pessoas, que você que assistiu essa live, você possa colocar em prática, guardar, refletir e produzir resultado, porque esse é o nosso intuito aqui, é gerar valor para que as pessoas possam colocar em prática e elas possam ajudar várias pessoas. Com certeza a gente vai, manda uma mensagem, eu vejo na próxima semana como é que está a minha agenda aí, eu te passo um dia para a gente fazer outra live aqui, vou estar, e aí eu posso falar também sobre a temporalidade da mente, passado, presente e futuro, como Deus criou a gente, e existe uma faculdade que Deus nos deu de presente que as pessoas não sabem usar, que é a temporalidade da mente. Eu posso falar com calma sobre a palavra de Deus, o que ela fala sobre isso, sobre o nosso tempo presente, passado e futuro, como eu interpreto, como eu vejo, como eu escrevo um novo passado, e existe muito conteúdo dos assuntos que tu acabou de abordar. E a gente trabalha também mais um pouco sobre propósito de vida. Convido vocês também a me seguir aqui, a seguir lá também no meu canal do YouTube. Era para falar Rede Vizinha, mas já falei que já foi. Eu ensino muito sobre propósito de vida e princípio do reino. Eu estou diariamente aí, dando conteúdo, ensinando o princípio do reino de Deus e também falando sobre propósito de vida. É uma frase que eu falo muito. Você não chegou aqui por acaso. Tem um Com, propósito. com A certeza. lei, a lei que você falou da vibração e atração, ela vai trazer você até aqui. Com certeza, Ju. E pedir o pessoal deixar comentário aí, deixar perguntinhas que possam surgir a partir dessa live, para que a gente possa falar nas próximas lives, né? Para A gente esclarecer. pode, na próxima live, se quiser, tu pode colocar aqui mesmo na descrição dessa live, ou uma live divulgante, e as pessoas podem colocar pergunta lá, e na hora da live a gente já Ó, vem com as perguntas respondendo. Tá bom? gratidão pela tua presença e bye bye. Tchau, pessoal. Tchau. Bora para a próxima live. Tchau.